galera do canal FutTop, eu sou o Matheus e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal sobre futebol. E hoje temos muita coisa para falar. Encerrou a 18ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro e no Rio de Janeiro, somente Vasco e Fluminense conseguiram a vitória. Em São Paulo, Palmeiras e São Paulo perderam. Santos e Corinthians empataram, mas mesmo com o empate, o Santos é o novo time a entrar na zona do rebaixamento. E falando nela, um novo time na lanterna do campeonato. Não é mais o Vasco. Fique aí que a gente já volta para falar de tudo isso. Fala, galera! Vamos falar então sobre a 18ª rodada do Brasileirão. Tivemos alguns tropeços, tivemos algumas zebras ou não, depende do seu ponto de vista quanto aos resultados. E tivemos times que começaram a querer dar resultados dos seus treinadores. Então nós temos muita coisa para falar, então vamos começar pelos estados. Vamos falar então sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os 4 times que nós temos na Série A do Brasileirão: Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Botafogo que hoje é o líder mais disparado no Brasileirão, abrindo então 13 pontos de vantagem para o vice-colocado, que é o Flamengo. Um G4 aí que está constituído basicamente por times cariocas. Nós temos nas 3 primeiras posições Botafogo, Flamengo e Fluminense ocupando o G4 do Brasileirão. O Vasco segue ainda na zona de rebaixamento, mas deixou de ser o lanterna do Campeonato Brasileiro nesta rodada com a vitória diante do Grêmio. Então vamos começar falando sobre o Botafogo, o glorioso. Botafogo que foi até Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e fez um jogo difícil. Um jogo para os padrões do Botafogo abaixo no nível tecnicamente. O que se viu foi um Botafogo um pouco apreensivo nas jogadas e um Cruzeiro que dominou boa parte das ações durante a partida. O Botafogo tentou criar algumas jogadas, mas teve uma baixa no seu time com a saída de Tiquinho Soares, que é uma peça muito importante. Diga-se de passagem, o melhor 9 até aqui do Campeonato Brasileiro, disputando ali com o Germancano. Mas vejo o Tiquinho até um pouco à frente, porque ele consegue ter um jogo fora da área um pouco melhor do que o centroavante do Fluminense. Tiquinho Soares, que acabou saindo do jogo machucado, sentindo uma lesão no joelho. Temos uma imagem do Tiquinho com o joelho ali enfaixado, com o joelho imobilizado, mas caminhando com o auxílio de uma muleta. Então torcemos aí para que não seja nada grave nessa lesão do Tiquinho Soares e que ele volte com o menor tempo possível para continuar essa caminhada do fogão. Botafogo que, apesar de não ter apresentado o futebol que ele nos acostumou a ver durante essas 18 rodadas, ainda assim conseguiu sair do Mineirão com um ponto, e um ponto muito importante diante dos resultados dos outros jogos que nós tivemos na rodada. Uma ressalva nesse jogo para o PR, um goleiraço da equipe do Botafogo que mais uma vez faz defesas que garantem o resultado para o Botafogo. O PR ali que no final do segundo tempo conseguiu fazer 2 grandes defesas que carimbaram um empate, que para o Botafogo foi um ponto muito importante, visto que tecnicamente não fez um grande jogo, mas conseguiu pontuar e ainda abrir mais um ponto de vantagem para o vice-líder, que é o Flamengo, que perdeu na rodada. E falando dele, Flamengo 3-0 do Cuiabá. Uma derrota marcante, mais uma das derrotas do técnico Sampaoli que ficam marcada na trajetória do clube rubro-negro nesta temporada. O clube rubro-negro que a sua última derrota havia sido para o Bragantino, uma derrota marcante também por 4-0, e volta a perder nessa 18ª rodada por 3-0 para o time do Cuiabá. E uma derrota merecidíssima. O time do Cuiabá foi completamente dominante desde o início da partida até o final, ou seja, os 90 minutos foram totalmente ocupados no campo ofensivo do Cuiabá. O Flamengo poucas chances teve, e as chances que teve não conseguiu finalizar bem, ou tampouco chegou a finalizar. O time do Cuiabá que vem em uma crescente no Campeonato Brasileiro, vem de vários jogos já sem perder, se eu não me engano são 6 partidas
sem perder, já que o Cuiabá acumula no Campeonato Brasileiro e já começa a ter sonhos mais altos dentro da competição. O Cuiabá que está hoje na 8ª colocação e somente a 3 pontos do G4. O Palmeiras, que é o primeiro time no G4, né, com 31 pontos, o Cuiabá já está com 28 pontos, ocupando a 8ª colocação. Então é um time que tem um modo de jogar muito emblemático e tem um 9 que tem resolvido a parada quando é necessário, que é o Davidson, que tem deixado seus gols rodada após rodada. Com o gol de ontem, chegou a 5 gols em 6 partidas, ou seja, é um atacante que realmente não tá para brincadeira, apesar de ser um personagem à parte em todas as partidas que participa. Vasco e Grêmio que ontem protagonizaram a primeira vitória do Vasco. Vasco e Grêmio que ontem protagonizaram a primeira vitória e o primeiro gol do Vasco em São Januário no Brasileirão esse ano. Tinha conquistado 2 vitórias até o momento, ontem conquistou a sua terceira e apresentando um bom futebol, o que é um alívio para a torcida vascaína. Ontem, além de ganhar, o Vasco apresentou um bom futebol em maior parte do tempo e também apresentou a evolução de jogadores que chegaram para mudar o patamar do clube. Nós tivemos ontem uma boa partida do jogador Paulinho, um jogador que veio para agregar ao time, o elenco do Vasco nessa meia de temporada, e nós tivemos também o Verratti que ontem foi estreante e estreou com um gol da vitória. Então pode ser aí o início de uma nova fase para o Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. Vasco hoje que está com 12 pontos e ocupa a 19ª colocação na tabela e 6 pontos do primeiro time que está fora da zona, que é o Bahia, que hoje tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Então que seja uma página virada para a equipe do Vasco. E Fluminense ontem que recebeu o Palmeiras dentro de casa, recebeu o Palmeiras ontem no Maracanã e deu conta do resultado. Fez a lição de casa. Ontem o Palmeiras que foi com o time reserva para campo, com apenas 2 titulares, que foram o Gustavo Gomes e o Everton, mas que ao longo da partida foi colocando os jogadores titulares, mas mesmo assim não foi possível reverter o resultado. Fluminense que abriu 2-0 na partida, tomou um gol ao final, mas boa parte do tempo venceu o jogo. E uma partida que deixa muito alegre o torcedor tricolor, porque foi uma partida onde nós tivemos ali o reencontro do John Kennedy com a torcida do Fluminense. O John Kennedy, que é um menino de Xerém, que não vinha tendo boas atuações, chegou mesmo até a ser afastado do clube, do elenco profissional do clube, para o jogador resolver questões internas que haviam atrapalhando até mesmo o seu desempenho dentro de campo. Então ontem nós vimos uma boa atuação do John Kennedy, que pode ser uma boa opção quando o Diniz precisar de um jogador ali mais rápido, um jogador mais arisco para dentro da área. Nós vimos mais uma boa atuação do Marcelo, que é um jogador totalmente diferenciado dentro de campo. Mais uma boa atuação também do John Arias, e o Cano é aquilo. Quando está dentro da área é um jogador que resolve, é um jogador que dá resultados, mas quando joga saindo da área ainda não se encontrou com esse esquema do Diniz, que tem trazido o jogador muito para fora da área, onde não é o seu forte, obviamente. Nós queremos ver sempre o Germancano dentro da área, onde é ali que ele domina, é ali que ele sabe trabalhar. Então, basicamente no Rio de Janeiro, apenas 2 clubes venceram, Vasco da Gama e Fluminense. Vasco que hoje saiu da lanterna, dá uma respirada, mas ainda precisa de mais para sair da zona de rebaixamento. E o Fluminense adquire a 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Agora vamos lá para São Paulo, onde lá muita coisa estremeceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Nós já falamos que o Palmeiras perdeu o seu jogo fora de casa contra o Fluminense, mas nós também tivemos o São Paulo, que recebeu dentro do Morumbi o Atlético Mineiro e viu o Luiz Felipe Scolari sair de dentro do Morumbi com a sua primeira vitória, comandando a equipe do Galo. Galo que começou ganhando o jogo a partir dos 3 minutos com um golaço de fora da área. E já deixe aí nos comentários se você achou que foi um golaço
ou se você achou que foi uma falha do goleiro, ou se você acha que foi um pouquinho dos dois. Deixa aí nos comentários pra gente saber. Hulk bateu ontem uma falta quase do meio de campo e mandou no ângulo um golaço. E no segundo tempo ampliou o placar com 2-0 com um gol de pênalti do Pavon. Mas a torcida tricolor paulista não devia se sentir todo ruim ao ver essa partida. Porque nós tivemos alguns jogadores que ontem estrearam, na verdade um em especial que estreou ontem, que foi a volta do Lucas Moura ao Morumbi, a volta de Lucas Moura ao São Paulo. E é um jogador que ao entrar no segundo tempo mudou totalmente o toque na bola do São Paulo. Lucas Moura, que é aquele tipo de jogador que só no domínio dele você sabe que é um jogador diferenciado, que ele tem um trato diferente com a bola. E isso fez com que o São Paulo criasse muitas jogadas no segundo tempo. Embora não tenha conseguido reverter essas jogadas em gols, mas é um alívio muito grande para a torcida já a chegada do Lucas Moura. E posteriormente vamos ter a estreia de Rames Rodrigues, que também é outro jogador que elevou o nível da equipe do São Paulo. O Lucas Moura, que ontem até por um excesso de vontade talvez em mostrar resultados rapidamente ao elenco do São Paulo, acabou cometendo o pênalti que deu a vantagem de 2 gols para o Atlético Mineiro. Lá em Santos nós tivemos mais um jogo com portões fechados. Nós tivemos um Santos e um Atlético Paranaense. Um jogo que fica marcado também pela queda do técnico do Fluminense, agora ex-técnico, queda do técnico do Santos, agora ex-técnico Paulo Turra, e ao que tudo indica, Diego Aguirre será o novo técnico da equipe santista. A equipe santista que, apesar de ter pontuado na rodada, é o mais novo time a entrar na zona de rebaixamento, visto que o Bahia ontem venceu seu jogo dentro de casa. E lá em Porto Alegre, nós tivemos mais um empate da rodada. Nós tivemos 2-2 entre Corinthians e Internacional. Internacional que via pelo menos esse um pontinho escapando ali talvez até os 89 do segundo tempo, quando o Corinthians vencia o duelo por 2-1, mas nos acréscimos Ener Valencia levanta uma bola na área e o Internacional consegue um empate já nos acréscimos. Ou seja, a torcida do Corinthians pode ter ficado feliz com esse empate, mas aquele gostinho de podia ter vencido também fica, porque era um resultado difícil de conquistar jogando fora de casa. Podia ter saído de Porto Alegre com os 3 pontos, mas saiu apenas com 1 ponto de Porto Alegre. E é isso, galera. Fica com Deus. Aqui fica o meu abraço. Até o próximo vídeo. E se você gostou, já sabe, né? Compartilha, curte e comenta. Deixa aqui nos comentários, lembrando, se você acha que foi golaço do Hulk ou se você acha que foi falha do Rafael no gol de falta do Atlético Mineiro. Beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!